O Maurício, não sei se ele sublinhou alguma frase da comissão técnica do que disseram o Ramon e o Emiliano. Eu sublinhei uma, que foi a pergunta que precisava ser feita sobre o Borré. Tá? Por que o Borré foi escalado e o Ricardo Matias não? E a conclusão que eu chego é que há uma preocupação muito grande em não se perder amizades aqui dentro. O Inter virou uma ação entre amigos. Então existe um bom relacionamento, o Borré deu a cara para bater e meio que, assim, nas entrelinhas, tá? Quando ele defende o Borré e explica por que jogou o Borré, dizendo, e foi a fala do Emiliano, me ajuda, Maurício, acho que foi o Emiliano, sim, né? Sim, ele até falou sobre uma lesão do Ricardo Matias, ele falou em espanhol muito fechado sobre uma moléstia e o resto eu não consegui entender do Ricardo Matias nos 2 últimos dias. Do Ricardo Matias? Ricardo Matias, que ele estava, quando foi cobrado sobre o Ricardo Matias não começar, ele deu uma resposta dizendo que nem tudo que acontece lá dentro dá para vir para fora antes, mas que o Ricardo Matias nos últimos 2 dias teve uma moléstia e logo a seguir ele falou um termo em espanhol muito, muito fechado que eu não consegui compreender. Mas é como se o jogador estivesse machucado e só por isso não começou a partida, no meu entendimento, embora tenha entrado aos 20 do segundo tempo, naquele modo, voando. Vai lá e resolve. Isso, e com pouco espaço, pouco tempo para jogar. E tu tá machucado, fica em casa. Né? Tem mais essa. Mas o Borré chegou lá em Salvador, em Fortaleza, depois de uma viagem desgastante, e disse: eu quero jogar. E por isso ele recebeu o respeito da comissão técnica e como prêmio ele foi titular aqui. O cara que faz o gol, que salva a pele deles, porque eles tinham que ter sido demitidos se o Inter não ganha o jogo do Ceará. Pelo trabalho ruim dessa dupla. Trabalho ruim, tá? O cara que resolve no campo, ele não tem esse reconhecimento que o Borré teve. Tem uma inversão de valores. E aí, para fechar rapidinho, Maurício, para fechar aqui, eu emendo o que disse o José Olavo Bisol. O Zé é perfeito, né? O Zé tem experiência e sempre tem a pergunta certa na hora certa. A blindagem. A preocupação do Bisol é blindar o departamento de futebol. Mas alguém tem que Mas traz os tubos para mim. O Inter tá caindo para a segunda divisão e a preocupação dele... Eu ouvi errado? Ou eu ouvi errado? Nós temos que blindar o departamento de futebol? O quê? Olha, eu queria pedir desculpas aqui em nome da Rádio Gaúcha, porque foram 30 minutos de uma entrevista do vice-presidente de futebol do Inter que não era nem para estar no cargo mais. Que foi um conjunto vazio, de palavras vazias, dizendo que não sabe que não tem o que fazer, tem que se unir. Não há uma demissão. O momento do Inter é ruim, é caótico, há meses. E não há uma demissão no departamento de futebol, que é quem comanda essa bagaça aqui. E aí não tem demissão, Maurício, não acontece nada. E o cara que tá na pasta vem dizer que tem que blindar o departamento de futebol. Mas vão enlouquecer o torcedor que veio de carro aqui do Vale dos Sinos, do interior, que tá indo embora para casa agora nos ouvindo. Eu peço desculpas que nós colocamos no ar toda a entrevista. O torcedor tá indo embora ouvindo isso. Chega de blindagem! Tem que cobrar esses caras, ou vocês vão assistir de forma passiva o rebaixamento do clube que vocês amam. Aliás, vocês que amam tanto o clube, dirigentes políticos, vocês que amam tanto o Esporte Clube Internacional, por que vocês não largam o osso? Vocês, como disse o Bisol, sofrem cobrança, a família é pressionada, vocês são cobrados, todos sentem. Por que vocês não vão para casa? Por quê? Por quê? Se o que todo mundo quer é a saída de vocês, então por que vocês não largam o osso? O que é? O que é? Por que vocês não largam o osso e ajudem o clube?
O Leonardo Oliveira me ajudou aqui, mandou uma mensagem para mim, está nos ouvindo. Obrigado, Léo. Ele conseguiu entender essa parte mais fechada do espanhol, que falou mais baixo o Emiliano, a respeito da moléstia do Ricardo Matias, de que seria algo muscular que o impediu de treinar nos últimos dias. Bom, então essa é a versão. Obrigado, Léo. Essa é a versão trazida pelo Emiliano, embora eu precise dizer, por dever de ofício, que o Ricardo Matias entra com absoluta normalidade, joga tão bem quanto possível para um time que estava desandado em todos os seus quesitos, consegue uma jogada pessoal pelo lado do campo em que ele cruza e o goleiro Brazão faz uma defesa em 2 tempos bem importante, um dos raros momentos ofensivos do Inter no segundo tempo, e não se percebeu na entrada do Ricardo Matias que ele tivesse qualquer moléstia, qualquer problema de músculo, porque um problema de músculo impediria o Ricardo Matias de algumas das arrancadas que ele deu no jogo. Então, para mim, com todo o respeito que me merece o Emiliano, o Ramon Dias, mas fica com uma cara de narrativa de uma escolha feita por uma razão ou outra que não o Ricardo Matias molestado, com problemas de músculo. Foi uma escolha técnica pela experiência do Borré, que o dirigente, que o treinador, aliás, os treinadores, seja lá como se chama, eles decidiram pelo Borré, que tem um passe de peito fantástico para o gol do Alan Patrick, mas que como centroavante no gesto técnico do 9 tem muito erro técnico e termina o primeiro tempo como o único jogador vaiado de uma ótima atuação que o Inter realizou no primeiro tempo. Munari nos ajuda aqui também, ele falou moléstia no isquiotibial, que é um músculo da coxa. Obrigado, Cristiano. E para bater ainda uma vírgula daquilo que trazia o Vaguinho, eu fiquei muito preocupado, Lucianinho, porque a entrevista do Ramon, a entrevista do Emiliano, a entrevista do Bisol, é uma entrevista que parte do princípio de um primeiro tempo de 45 ou 49 minutos, de muito boa qualidade, mas, Lucianinho, que o Internacional não consegue manter sequer por mais 15 minutos do segundo tempo. E eu não posso normalizar que o Inter treine por 12 dias na data FIFA, tenha jogado quinta-feira à noite contra 10 do Ceará, desde os 5 minutos do primeiro tempo. Hoje, segunda-feira à noite, o Internacional só seja capaz de fazer aquele jogo de proposição, de imposição, de compactação por 45 minutos. Porque não tem por onde salvar, Lucianinho. Se o treinador, no intervalo, mandou mudar a estratégia, o erro foi do treinador. Se os jogadores decidiram isso por conta própria, é inaceitável, porque significa que o Ramon Dias não tem o menor comando sobre esses jogadores. E se o Internacional não teve capacidade física de manter aquele jogo, é inaceitável, porque o Inter acaba de treinar por 12 dias. Então, por onde você olhe, você louvar o fato de que jogou bem 45 minutos de 90, como antes o Inter louvou que jogou bem 2/3 da partida contra o Bahia, que estava ganhando de 2-0 e cedeu um empate, isso não é futebol. O futebol tem 90 minutos. E o Inter precisa, ou qualquer time que para alcançar o seu objetivo, precisa jogar os 90 minutos de modo que alcance o seu resultado. O Inter jogou 45 minutos bem e o Ramon Dias, o Emiliano e o Bisol centraram a sua entrevista em 45 minutos. Lucianinho, isso é metade de um jogo de futebol. E vocês flagraram isso, Maurício, muito bem no intervalo, no bola parada. É duro. Porque assim, o Inter deixou de matar o jogo, vocês disseram isso. Jogou para 3-0 e foi para o intervalo com 1-0. E a frase de vocês foi a seguinte: o Santos é que pode melhorar. E foi o que aconteceu. O treinador mexeu no intervalo, fez 3 trocas, o Santos volta diferente, toma as rédeas do jogo e foi o que a gente viu, né? A frase do Vaguinha, inclusive, foi muito talentosa, assim, o Santos não pode piorar. Bruno Henrique. O Santos não pode piorar e, de fato, melhorou com as trocas.